etnomatemática na formação de professores. Tá? Para falar um pouquinho disso, vou me apresentar primeiro. Eu sou professora na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Estou aqui desde 2009, né, aqui na UFV. E eu vou falar hoje um pouquinho sobre, antes de iniciar minha apresentação, gostaria de falar que aqui em Viçosa nós temos um grupo de pesquisa, que é o GPMUV, né? É o grupo de estudos e pesquisas em educação matemática da Universidade de Viçosa, tá? Esse grupo foi fundado aqui em Viçosa em 2017. Sou líder do grupo junto com a professora Marli Moreira. E neste grupo a gente tem discutido muito sobre a etnomatemática na formação de professores, né? Temos como integrantes do grupo alunos, né, de graduação da UFV, de diferentes cursos, não só da matemática. Temos também alunos da pós-graduação que fazem parte do GPMUV, professores da educação básica, né, da rede municipal, da rede estadual de Viçosa e também da rede particular. E temos também professores de outros departamentos envolvidos, né? Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Ele se deu em um curso de formação de professores indígenas no Amazonas, que aconteceu no ano de... Eu participei, né? No ano de 2000. Foi no Alto Solimões, e lá eu desenvolvi um trabalho junto com a professora, que foi quem me convidou para fazer essa atividade, professora Roseli de Amarenga Correia, minha orientadora na época, professora lá na UFOP, onde eu era aluna de graduação. E este primeiro contato, ter se desenvolvido em uma situação prática, né, ou seja, desenvolvendo atividades práticas com uma comunidade indígena, eu creio que isso tenha influenciado bastante no modo como eu trabalho e lido com a questão da etnomatemática em minha trajetória. E disso, eu escolhi etnomatemática como linha de pesquisa a adotar como postura de trabalho a ser desenvolvida na minha vida profissional. E então desenvolvi o meu trabalho, os meus trabalhos de graduação, especialização, de mestrado e doutorado, todos relacionados à etnomatemática. Eu considero a etnomatemática como um programa de pesquisa que lida com o conhecimento como algo intrínseco ao contexto em que ele é utilizado e aos usos que se faz desse contexto, né? Eu gosto muito da colocação de D'Ambrosio, quando ele fala que a etnomatemática ele é um entender sobre as ticas de matema em distintos etnos, né? E eu trago isso, né, a questão da etnomatemática como um exercício de questionamento, né, questionar as origens, né, e também, principalmente, como uma postura filosófica. Eu falo um pouco disso no meu mestrado, uma postura que nos permite organizar, constituir e estruturar as práticas de diferentes modos, né? Assim como a gente fala diferentes idiomas, a gente também, quando a gente assume a etnomatemática enquanto postura filosófica, a gente pode analisar e sistematizar práticas de diferentes formas, de diferentes maneiras, né? Então, a etnomatemática, para mim, ela traz essas possibilidades de lidar com essas diferentes situações que a gente se depara na prática. E por isso aí o seu caráter, a sua característica transdisciplinar, interdisciplinar, muito forte, né? Indisciplinar, que é também um termo aí que muito usado. Bom, com relação ao como eu tenho trabalhado com a etnomatemática na formação de professores,
né? Eu vi aí uma questão falando que por que a etnomatemática é tão difícil de ser vista na graduação, né? E, de fato, eu tive a sorte, na minha graduação, eu não só tive contato com etnomatemática, como fui trabalhar com uma comunidade indígena no Amazonas. Então, isso foi uma especificidade da minha formação que interferiu definitivamente no modo como eu passei a trabalhar com a matemática a partir daí. E aí, por isso, a minha defesa dessa importância de se abordar etnomatemática ao longo da formação dos professores, né? Então, eu sou um exemplo vivo de que trabalhar etnomatemática na formação de professores é, sim, um caminho muito bom, né, para que a etnomatemática passe a fazer parte do cotidiano ou das práticas do futuro professor, futuro pesquisador, futuro etnomatemático. Aqui na UFV, quando eu retornei do doutorado, que foi em 2017, eu retornei como coordenadora do curso de licenciatura em matemática. Enquanto coordenadora, a gente promoveu uma reformulação curricular do curso de licenciatura da UFV. E isso foi uma oportunidade muito importante para mim, porque foi o momento em que eu estava retornando de um doutorado em etnomatemática, que nesse trabalho de doutorado, eu discuti processos e estratégias de legitimação da etnomatemática, né, no contexto acadêmico e também no contexto geral, né? Então, foi uma oportunidade que eu tive de inserir discussões relacionadas à etnomatemática nas disciplinas da graduação. E isso foi feito, né, não só inserindo referências bibliográficas nas disciplinas, mas também colocando a etnomatemática como tópico de estudo de diferentes disciplinas, né? E quando possível, é claro, a etnomatemática enquanto nome de uma disciplina específica, né? Na UFV ainda não temos uma disciplina sobre etnomatemática especificamente, mas temos uma prática de ensino que discute sobre os ensinos específicos, né? Então, a gente fica durante um semestre falando sobre educação indígena, falando sobre educação quilombola, educação de jovens e adultos, educação infantil, educação especial. E é nessa disciplina que eu costumo trabalhar na minha atuação, é nessa disciplina em que eu desenvolvo basicamente essa referência à etnomatemática, né? Então, na minha prática, eu tenho desenvolvido mais especificamente a fundamentação teórica dentro desta disciplina, mas lembrando que assumir a etnomatemática enquanto postura filosófica, ela impede que eu identifique um momento único em que eu trabalhe etnomatemática, porque eu considero que em todos os momentos na condução de aulas, à frente de uma sala de aula, eu estou ali praticando não matemática, mas praticando etnomatemática. E aí eu vi aqui, com relação alguém fala assim, colocar o nome legitima. Sim, legitima muito. E é uma estratégia de legitimação muito importante para a pesquisa em etnomatemática, né? E aí uma coisa que eu estudei muito no meu doutorado foi com relação à lei, né? A gente tem aí a lei 10.639, que insere o ensino, né, obriga o ensino de educação para as relações afro-brasileiras e africanas, e esta lei permite um caminho de legitimação para a etnomatemática no ambiente escolar, né? Obriga que essa discussão seja feita na escola. E aí sim é um caminho legítimo
para se trabalhar e para se abordar a etnomatemática também no ambiente escolar, tá? Então, na graduação onde eu atuo, eu vejo como muito importante essa condução do trabalho aí nessa perspectiva da etnomatemática, porque a partir do momento em que o professor, futuro professor, ele se depara, ele, né, tem contato com conteúdos da etnomatemática na sua formação, ele vai desenvolver essa prática futuramente quando ele for professor, né, da educação básica. E foi o que aconteceu comigo. Hoje, na apresentação do grupo da Cecília, né, Cecília, eu estava assistindo, e tem uma pesquisa, uma doutoranda da UF, que ela traz essa pesquisa. Quais as marcas a etnomatemática deixou em você? E eu fiquei refletindo muito sobre essa questão. Foram marcas profundas, mudou profundamente o modo como eu passei a lidar com o conhecimento matemático a partir daquele momento. E aí, por ser uma experiência viva dessa marca, dessa mudança, eu vejo e defendo muito, como muito importante, a inserção dessa discussão no âmbito da formação de professores. É como eu uso óculos, né? Então eu gosto dessa metáfora. Quem usa óculos acho que já passou por isso. Antes de eu começar a usar o óculos, eu enxergava o mundo de uma forma, né? Eu achava que aquele era o modo que todo mundo via. E de repente, quando eu cheguei ao oftalmologista que ele colocou assim os óculos, eu falei: meu Deus, o mundo é outro, né? Eu enxergo, não era aquilo que eu pensava. E deparar com etnomatemática, ler os textos, começar a abordar o conhecimento matemático dessa forma diferenciada, foi como colocar um óculos e enxergar de outra forma, né? Passar a enxergar de outra forma. Eu acho que é nesse sentido que muda. Muda o modo como mudou para mim o modo como eu passei a enxergar, tá? Obrigada a todos que assistiram. Espero que tenham gostado é, desse rápido compartilhamento aí. Um abraço e vamos aí continuar assistindo o Vem Brasil, né?